Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito de mais um jogo do Clube do Remo decisivo na Série C. Amanhã a equipe azulina entra em campo no Baenão diante da equipe do Ferroviário do Ceará. Um confronto direto para que o Remo consiga, nesta rodada, se afastar de novo da zona de rebaixamento, porque não foi uma boa rodada para a gente. O Remo se aproximou do Z4 e se afastou do G8 e assim complicou as suas chances de classificação à segunda fase da competição nacional. Vou aqui trazer novamente aquela escalação que deve ser confirmada amanhã pelo técnico Rodrigo Santana e também comentar em cima dos destaques da equipe do Ferroviário do Ceará, que vem aí para tentar beliscar pontos aqui em Belém. O Remo tem que tomar muito cuidado, porque é um jogo perigoso para a gente e que só a vitória interessa. Antes, peço muito que vocês deixem o like no vídeo, é muito importante para que o nosso conteúdo seja melhor revisionado pelo YouTube. O YouTube recomende para mais azulinos conhecerem aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, chegando na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente. Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Hoje à noite tem Brasil e Paraguai pela Copa América. Não sei não, hein? Não sei, eu não tô confiando nem no Brasil mais, gente. Não sei, eu se fosse vocês apostaria em gols nesse jogo, tá? Eu não tô confiante realmente nessa seleção na Copa América. Tomara, né? Que seja a zica reversa, hoje o Brasil consiga aí a primeira vitória na competição. Amanhã tem as oitavas de final da Eurocopa iniciando, tem também vários campeonatos pelo Brasil e pelo mundo e vocês podem profetizar com a Bet do Brasil. Lembrando, se cadastrando no nosso link exclusivo da Bet Nacional, a gente vai sortear para vocês 2 camisas do Clube do Remo. Perdão, uma camisa do Clube do Remo em parceria com a Bet do Brasil. Uma camisa pelo nosso link e mais 2 camisas chegando na marca de 33 mil inscritos aqui no canal. Então, inscreva-se no canal e se cadastre no nosso link exclusivo da Bet do Brasil. Recado também da DNA Cursos Técnicos para você que quer investir no teu futuro, no teu conhecimento na área da saúde, com o estágio encaminhado para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do norte do Brasil. Entre em contato com a DNA, conheça os cursos disponíveis e comece a mudar de vida agora mesmo. Bom, pessoal, chegamos na véspera de mais um confronto do Clube do Remo na Série C. São os últimos 9 jogos da competição, tá? As últimas 9 rodadas da Série C. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque está funilando o campeonato. O Remo não tem mais aquela gordura, digamos assim, para queimar na competição. E ele precisa voltar a vencer. Porque eu já falei para vocês aqui 1000 vezes. Tem alguns torcedores que pensam assim: o Remo tem que pontuar fora, é legal empatar fora. Não. É muito importante vencer, gente, tanto em casa como fora, porque o critério de desempate, o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. E amanhã o Remo vai para mais um confronto direto na Série C, que é justamente contra o Ferroviário do Ceará. O Ferroviário, que ultrapassou o Remo nessa rodada, tem 11 pontos, o Remo tem 10. Aliás, essa foi uma rodada péssima para o clube do Remo, péssima. Porque além da gente perder merecidamente lá para a ABC em Natal, vários concorrentes diretos do Clube do Remo também conseguiram pontuar. O Náutico pontuou, o CSA lá atrás venceu o seu primeiro jogo, o Sampaio Corrêa venceu o vice-líder Atlético. Olha só como é essa Série C, né? O Sampaio Corrêa começou a reagir na competição, Pimentinha deu um show aí, e o Remo, que era o 10º colocado, caiu para a 12ª colocação. Quando iniciou a rodada, o Remo teve a chance de diminuir a distância para o G8 de 6 para 3 pontos. Se manteve em 6 pontos a distância nesse momento, porque o Londrina é o 8º colocado e tem 16 pontos. Entretanto, o Remo, além de ter perdido uma rodada, ele caiu 2 posições. E além dele ter mantido essa distância longa para o G8, ele se aproximou do
Z4, pessoal. Porque aqui, ó, vou trazer aqui a classificação, a parte de baixo da tabela, né? O Clube do Remo, 12º colocado, aí vem a Aparecidense, 13º com 10 pontos, o Náutico, 14º com 9, o Sampaio Corrêa, 15º com 9 e o Confiança, 16º com 8. E o Z4 é assim, ó. O CSA, que venceu a primeira ontem com 8 pontos, o Floresta do Ceará com 6 pontos, Caxias e São José também com 6 e 4, respectivamente. Entretanto, o Caxias e o São José ainda têm partidas a menos na competição. Então, são duas equipes que, se vencerem 2 jogos, por exemplo, podem se aproximar da equipe do Clube do Remo. Então, o jogo de amanhã, pessoal, é um jogo muito importante para que o Remo volte a se afastar desse Z4. Só essa sequência de vitórias é que vai trazer essa tranquilidade para a gente. O Remo, para se livrar de qualquer risco de rebaixamento, ele precisa vencer 4 jogos dos 9 que restam. Porque ele vai somar mais 12 pontos e com os 10 que ele já tem, ele soma os 22 e fica tranquilo. E aí, claro que a gente quer que o Remo alcance essa pontuação o mais rápido possível. E só depende do próprio Clube do Remo. Inclusive, a CBF aí confirmou as datas dos próximos 5 jogos do Clube do Remo. Além de amanhã, Clube do Remo e Ferroviária no Baenão, às 19h30, no dia 8 de julho, pela 12ª rodada, Caxias e Clube do Remo, às 8 da noite, lá em Caxias do Sul, confronto direto, mais um confronto direto. A 13ª rodada, Ferroviária e Remo, lá em São Paulo, no dia 15 de julho, às 8 da noite, é um jogo muito complicado. 14ª rodada, Remo e CSA, no dia 21 de julho, às 19 horas, no domingo, no Baenão, confronto diretaço. E a 15ª rodada, Figueirense e Remo, no dia 27 de julho, 17 horas, lá em Florianópolis. Então, dos próximos 5 jogos do Clube do Remo, eu colocaria 3 jogos aí de confrontos diretos. E vai acontecer muito isso nessa reta final de Série C. Muitos confrontos diretos. Tanto da parte de cima da tabela, quanto também na parte de baixo. E o Remo, que nesse momento está na parte intermediária, mas olhando para cima, um pouco distante, e com muita preocupação novamente para a parte de baixo. No pós-jogo da última segunda-feira, eu comentei aqui com vocês que a derrota do Remo para o ABC me deixou novamente preocupado do Remo voltar a ser aquele Remo da era Mourinho, da era Catalá, um Remo derrotado, né? Um Remo desorganizado, inerte e que não consegue reagir. Se o Remo entrar em campo amanhã contra o Ferroviário e for o Remo dos 3 jogos iniciais da era Rodrigo Santana, a gente tem esperança que o Remo consiga uma vitória. E é muito importante amanhã vencer de qualquer jeito. Se vocês lembrarem, o último confronto entre Remo e Ferroviário na Série C, que foi em 2022, uma vitória suada do Remo no Baenão por 2-1, aquele gol contra do Fredson no final do jogo, né? Era um jogo que o Remo também precisava vencer, mas naquela rodada o Remo estava lutando ainda por uma classificação, depois acabou frustrando seu torcedor, e o Remo venceu aquele jogo de qualquer jeito, porque o Remo não jogou nada naquele dia. O Marco Antônio fez 1-0, depois o Ferroviário empatou, e o Fredson fez aquele gol curto depois de uma finalização do Vanilson, né? Foi um jogo ali muito dramático. Claro que a gente não quer que o jogo de amanhã seja tão difícil, mas o Remo precisa vencer de qualquer jeito. O Remo deve entrar praticamente com a mesma escalação que entrou lá em Natal. A única mudança deve ser realmente a entrada do Lígia na defesa no lugar do João Afonso, que deve estar fora realmente do confronto. E o Remo deve entrar com o mesmo time que entrou diante da equipe do ABC, a exceção realmente a saída do João Afonso e o retorno do zagueiro Lígia, tá? E o Ferroviário, pessoal, que é uma equipe, como eu disse, que veio da 4ª divisão, não tem muitas pretensões no campeonato, a não ser o objetivo ali de permanecer, não tem um investimento muito pesado, mas tem algumas peças, né, algumas caras conhecidas do futebol paraense. O treinador da equipe do Ferroviário é o Paulinho Kobayashi, que inclusive foi jogador do América de Natal em 2005, quando o Remo foi campeão brasileiro. Ele era jogador, camisa 10 do América de Natal, é um ídolo lá em Natal, e agora tem a carreira dele de treinador e faz um bom trabalho na equipe do Ferroviário. Se eu não me engano, ele foi o técnico do Ferroviário no ano passado, quando a equipe cearense foi campeã da Série D, em cima da Ferroviária, tá? E por lá tem um jogador muito conhecido, que alguns anos atrás, muitos torcedores do Remo pediram para vestir aqui a camisa azulina, que é o Ciel, centroavante de 42 anos. Vocês não escutaram errado, não.
42 anos o Ciel tem, um jogador super rodado, experiente, um jogador que se cuida, que tem um ótimo posicionamento em campo, e o Remo tem que tomar muito cuidado com esse atleta, tá? É verdade que nesse ano de 2024 ele não tem sido o artilheiro que ele foi nos últimos anos. Ele tem 4 gols. Engraçado, né? Ele tem o dobro de gols do Ribamar, por exemplo. 4 gols, mas tem algumas assistências e é o capitão e titular absoluto da equipe do Ferroviário. Então, um jogador que a gente precisa ter muito cuidado, porque tem esse faro de artilheiro. Outro jogador que eu pesquisei e que também está no elenco do Ferroviário é o Marcial, aquele volante que jogou no Clube do Remo em 2022. Não teve uma boa passagem por aqui porque vivia machucado, né? Teve um sério problema físico aqui no Clube do Remo. Já rodou aí pelo Caxias, foi formado no Corinthians e agora está na equipe do Ferroviário disputando essa Série C do Campeonato Brasileiro. Então, repito, amanhã é um jogo muito importante para a gente, muito decisivo, tá? Porque o Ferroviário é mais uma equipe que está ali naquele bolo, né? Eu falava na última segunda-feira que a vitória em cima do ABC era muito importante porque a gente deixaria o ABC para trás e somaria mais 3 pontos. O Ferroviário é a mesma coisa. A gente precisa vencer para deixar o Ferroviário para trás e subir nessa tabela de classificação. E a vitória de amanhã, pessoal, ela precisa vir porque senão a gente vai de novo acumular derrotas e aí, irmão, a parte psicológica pode atrapalhar a gente nessa reta final de Série C, tá? Precisamos alcançar logo essas 4 vitórias para escapar desse rebaixamento aí, escapar dessas últimas colocações e tomara que o Remo não tenha a mesma atuação que teve lá em Natal, no estádio Frasqueirão, naquela atuação para esquecer da equipe azulina. Beleza? Amanhã a gente vai gravar aqui o nosso pré-jogo, tá, pessoal? À tarde. Depois tem a transmissão aqui no canal e após a partida, o nosso tradicional pós-jogo também aqui no Chaves Gemista. Beleza? Galera, antes de encerrar esse vídeo, queria só trazer um recadinho aqui da Estileira Bonés para você que tem empresa, grupo de WhatsApp, torcida organizada, quer ter o boné personalizado como o nosso aqui do Chaves Gemista, entre em contato com o meu amigo Etienne Nóbrega e faça teu orçamento com a galera da Estileira Bonés. E o recado também da Vilhena Contabilidade para você aí que quer ter todos os serviços de contabilidade, olha, na palma da sua mão, no seu celular, chama o meu amigo Rafael e resolva aí todos esses problemas com condições especiais também para quem segue aqui o Chaves Gemista. É isso, pessoal. Amanhã a gente se encontra por aqui. Foi uma semana triste pra gente, né? Uma semana de muitas reflexões, preocupações com a fase que o Remo vem vivendo. Mas amanhã a gente precisa dessa vitória para voltar a respirar na Série C do Campeonato Brasileiro. Deixe o teu like, comente os assuntos desse vídeo, deixe tua opinião e verifique também a tua inscrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!